Mokuyu Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Um excelente dia ou início de noite para todos e todas. Hoje é uma quarta-feira, dia do meu pai, Caú Cabecile Xangô. Um dia das Iabás, que todas elas, um santo tão quente precisava de muitos santos frios, o Mierô, para poder acalmar, apaziguar o seu calor, o seu Edum Ará. E não é que Xangô vem com as suas Iabás, e todo mundo sempre pensa, Xangô é um mulherengo. E Xangô na realidade é o senhor do fogo, o senhor que queima, e sem essa calmaria das águas, com certeza Xangô seria muito mais violento. Por isso ele vem acompanhado de suas Iabás, as poderosas Iabás, e que as pessoas levaram na literalidade do termo de que Xangô tinha muitas mulheres, que era muito viril, que não o seja, mas o mito também quer dizer que a força de Xangô precisa ser apaziguada. Sempre quando eu falo com alguém e ela fala assim, que Xangô me dê a sua justiça, eu falei, não peça isso. Peça a Xangô a misericórdia. Nós somos seres imperfeitos demais para pedir a Xangô a sua justiça. Provavelmente seremos fulminados por ela. Seremos devastados por esta justiça. Então, o certo e justo é que peçamos a misericórdia. Fazendo um tributo ao meu pai, o senhor da minha cabeça, meu Eledá, eu começo hoje com uma fala um pouco diferente do que eu vinha colocando nos demais dias. Vamos aos heróis. Hoje me deu vontade e eu vou abrir algumas coisas, não entrando profundamente nas coisas do candomblé, mas falando um pouco sobre isso. Estou com saudade do santo. Estou com saudade daquele cheiro de santo, do cheiro que é uma roça de candomblé. Estou com saudade dos sons dos atabaques. Estou com saudade dos corins, das baduras. Eu estou com saudade da vida no santo também. Tenho certeza que muitos que estão me ouvindo também o estão. Nós temos aqui uma palavra extremamente conhecida no Ocidente, que é espírito. Quando a gente fala em espírito, todas as pessoas pensam alguma coisa imaterial, algo não tangível pelos 5 sentidos dos seres humanos, pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato e gustação. O espírito é algo que a gente sabe que existe, mas que não é palpável. Nós no candomblé vamos dizer Emi, para a mesma ideia. Então o Emi não é palpável. Ele significa o primeiro hausto que deu vida aos seres espirituais. Este hausto saiu, como todos sabem, lá nos primórdios dos tempos, que a gente não sabe exatamente que tempo é este, mas ser o seu primeiro sopro, o primeiro sopro de Olorum que deu movimento e deu vida. Aqui no nosso corpo, a nossa cabeça significa a centralidade da nossa identidade, da nossa personalidade. E esta cabeça, que algumas religiões chamam de cabeça, outras de ori. Cada um tem sua cabeça, cada cabeça é sua sentença. Então, cada pessoa tem na sua cabeça um Eledá e pertence só a ela. Intransferível. Intransferível. Você o recebe e você o devolve no ato da sua morte. Só que esta cabeça, ela tem instâncias desse espírito, desse Emi. Vai para o meu coração, para o meu Ocã. O centro de equilíbrio da pessoa. O Ocã é o centro de equilíbrio. Se a cabeça é dona
da estrutura da personalidade, o Ocan é da estrutura e do equilíbrio do que é a pessoa. E a pessoa aqui a gente tem que entender num duplo. A pessoa corpo e a pessoa emi, a pessoa corpo e a pessoa espírito. Ele é um duplo. E este duplo é representado pela cabeça, pelo coração e pelo abdu, pelo abdômen. Muitas pessoas têm medo das grandes mães. E aí um dia eu falo sobre isso. Mas hoje... Muito bem. O espírito emi, ele é igual ao sopro divino. O hálito da divindade de Olorum nos criou. Então nós temos a divindade em nós. A vida em realização, ela só existe a partir do primeiro sopro de Deus ou de Olorum. E este verbo se fez palavra, se fez vivo. Quando que a gente vê o ofó? É por meio da palavra. Ela faz viva, ela se comunica. É assim que ela se faz viva. A palavra é a parte concreta da força do verbo ou do sopro divino. Então, falar é um ato de criação e de conexão com aquilo que é oriundo da nossa origem, da origem espiritual. O verbo está aqui na mesma força e potência do verbo que me criou. O sopro da minha voz é representativo do sopro da criação de Olorum. Logo, falar é um ato responsável. Falar deveria fazer jus ao primeiro sopro que deu vida a tudo que tem existência, inclusive a nós. Cada palavra, som que nós lançamos, deveria fazer esta memória. Uma memória atemporal. As palavras não deveriam ser ditas de forma aleatórias e irresponsáveis. Elas deveriam ser ditas na medida. Por isso dizem que os velhos africanos falam pouco, porque o verbo deles não pode ser desperdiçado. O verbo deles só merece ser dito se for de acordo com aquilo que faria Olorum. Nós, do Ocidente, não damos ao verbo, à palavra, a mesma conotação. Nos tornamos pessoas verborreicas e sem responsabilidades sobre nossas palavras e muito menos sobre a origem das nossas palavras. Bom, depois do verbo divino, vem aquilo que a gente fala, que a ideação, o pensamento, é que vai se transformando a partir do verbo. Depois do pensamento vem a organização da vida, em todas as instâncias. Você só pode organizar a sua vida no ato que antecede a palavra, pensando. Você não pode ser uma pessoa que fala qualquer coisa aleatoriamente, senão você seria louco ou louca. Teria perdido a noção da realidade. Então, nós partimos do pressuposto que o verbo é pensado, é organizado, é estruturado para depois ser falado. Se ele passa sem este crivo, nós perdemos a conexão com aquilo que é divino. Mas a ideação do pensamento, ela se faz viva no poder de nosso sentimento. A ideação, ela passa por este filtro do que é o sentir. O poder de falar as ideias
em potência. Se eu não as sinto, elas são frágeis, débeis. Se eu falo por falar, é um ato irresponsável e inconsequente. Então, pensar, sentir para falar é um longo processo. E é um processo que muitas vezes não é consciente. Ele se dá de forma inconsciente. A gente espera que o sacerdote e a sacerdotisa tenham ciência deste mecanismo ao realizar os seus processos diversos rituais e aquilo que ela vai fazer com as pessoas de forma em geral. Ideias mais sentimentos é o poder de realização por meio da ação. Eu ideei, pensei, eu senti, eu sou capaz de concretizar estas instâncias numa ação. Tudo isto é um ato mágico. Isto é um ato mágico. Magia é a minha capacidade de fazer do meu verbo, do meu pensamento, do meu sentimento, da minha ação, algo consonante com o poder divino. Hoje eu não quero falar muito. Eu acho que eu falei muito em pouco tempo. A Regina Ferreira disse que está aprendendo muito com a senhora hoje. Muito obrigada, minha filha. Bênção, Regina. Fico feliz porque há uma grande sabedoria de terreiro, minha filha. Há uma infinita sabedoria de terreiro. O que eu estou passando aqui para vocês é isso aqui, ó. Eu sou uma mãe de santo, eu dou iniciação. Essas coisas meus filhos levam anos para tomar ciência. Anos. Para amadurecer, porque não basta ouvir. Não basta decorar. Isso tem que passar por todos estes campos até que você passe a ser este valor. Mas a primeira fase é a informação. Alguma pergunta? A gente podia abrir para pergunta enquanto faz o sorteio, pode ser? Pode. As pessoas podem fazer suas perguntas. Eu vou aqui sortear. E acho que ela já ganhou, não ganhou? Quem? Oriubará, Teologia do Oriubará. Silvana Beltrim, que colaborou com a cesta básica este mês também. E hoje, também acho que ele já ganhou também. Alan Azevedo, que ganhou Candomblé Teologia da Saúde. É um livro espetacular. Hoje sorteamos mais 2 pessoas com estas obras. E estas obras são obras valiosíssimas do Pai Rivas e que merecem ser lidas. Alguma pergunta? Não, por enquanto ainda não, mas tem alguns comentários. Pois não. Só aqui como Ana Cecília Reis, que é de Petrópolis, Rio de Janeiro. Bênção, minha avó, que maravilha poder ter acesso a esses ensinamentos. Obrigado por compartilhar sua sabedoria. Axé. Bênção, minha neta. Muito obrigada pela sua participação, minha filha. O conhecimento não vale nada se não for compartilhado. Mas para compartilhar, precisamos ter também a responsabilidade do que fazemos. A Nishanta Salatino diz: gostaria de ter aqui no Sul uma mãe assim. Nossa, você é especial. Bênção, minha filha, mas existem muitas mães e pais especiais. Existem muitos terreiros que têm roças choupanas, que têm pessoas muito especiais te esperando, minha querida. O José Rojas, do Chile, pergunta: bênção, minha mãe. Falar palavrão, então, seria sempre ruim e traz coisa ruim para quem fala e para quem recebe aquele palavrão? Bênção, José do Chile. Você me fez uma pergunta que eu ia falar sobre isso e não falei. Veja bem a capacidade de ideação. Outro dia, Exu Desatanó falava o seguinte: você é capaz de gritar na mesma intensidade, força e potência
amor do que você fala um palavrão, vai pra puta que eu pariu, por exemplo? Você seria capaz? O que nós falamos com mais intensidade? O palavrão ou uma palavra boa? O que a gente fala? Para onde nós canalizamos a potência do nosso pensamento e do nosso sentimento? Normalmente é para aquilo que não é bom. As coisas boas não são acionadas dentro de nós com facilidade, como são as coisas que não são tão boas. Pergunta do Delfim Ribeiro, do Rio de Janeiro. Benção, seria possível entendermos que teremos uma nova prática de terreiro quando retornarmos às nossas vivências? Com certeza devemos ter. Nós devemos ter uma nova prática de terreiro e de vida, porque vida e terreiro não deveriam ser separados. Deveriam ser algo imbricados. Muita gente acha que terreiro é o espaço geográfico. Eu acho que o terreiro é o mundo. Logo, tudo que nós fazemos tem que estar no mundo. E ao retornar, porque eu não posso dizer que eu vou retornar, eu vou rever meus filhos pessoalmente, porque eu não parei. Espero que tudo esteja muito em paz e equilíbrio. Pergunta da Rosimeira Amorim. Minha mãe, bênção. Ficamos tão encantados que não deu tempo de fazer pergunta. Mas como o ser que está fragmentado pode ser essa expressão sagrada? Como retomar a conexão? Bênção, minha filha. A iniciação é um caminho. A iniciação, eu não disse o mediunismo, a incorporação, eu disse a iniciação. Ser médium é uma coisa. Você pode ser médium e não ser iniciado. Você pode ser médium e iniciado. Eu vejo uma distinção nisso. Você ser um excelente receptor dos ancestrais não significa que você seja uma excelente iniciado ou iniciada. Então, um caminho para você redescobrir isso com força e potência, que a gente tem muita potência, pouca resistência, como diria o Babá. Então, a potência da iniciação, ela é ótima, mas a resistência muitas vezes é péssima. No primeiro travanco que você leva ali, você desiste. E o caminho, para mim, é a iniciação. Agora, uma coisa rompida, como você disse, desconjuntada, para você encaixar aquilo novamente, leva tempo. A Veneza Rocha. Boa noite, muito axé. Manda um abraço para Minas Gerais, Santa Rita do Sapucaí. Salve, salve Minas Gerais, Santa Rita do Sapucaí. Muito axé para o povo desta terra. Muito axé. Pergunta da Sumaya Miguel Gonçalves, de Itanhaém. Bênção, minha mãe. Podemos dizer que são estágios a alcançar? Primeiro só falamos, depois vamos falando e sentindo? Bênção, minha querida Dofona. Essa é minha Dofona de Oiá, que não tá comigo. E eu tô sentindo muito sua falta, viu, minha filha? Sim, é isto. Primeira parte é falar, tomar ciência de que isto existe. A segunda parte é fazer, sem entender ao certo o que está se acontecendo. Por isso a importância de um pai e uma mãe de santo. Por isso a importância de um zelador, de uma zeladora, cuidando do seu caminho, porque ele sabe e ela sabe o que está fazendo. Você vai reproduzir, mas ele sabe. Então, primeiro você fala, depois você faz. Depois você passa a sentir a força dessa prática. E por último, você vive essa prática, você é. Pergunta da Vera Carpes, de Brasília, Distrito Federal. Benção, qual a recomendação para este período onde há tanto sofrimento na Terra? O meu silêncio, minha filha, acho que já é uma resposta. Eu só acho que dor e sofrimento só se combate com uma coisa, com felicidade e com resistência. Não podemos perder a nossa capacidade de sermos felizes. Se perdermos esta capacidade, nós cederemos à dor. Nós seremos esmagados pela dor do mundo. A nossa resistência é nos fazermos felizes. A Janaína Carneiro mandou bênção e sinta-se abraçada por mim e Ricardo. Bênção, Janaína. Muito obrigada, minha querida.
Minhas bênçãos a você e ao Ricardo. E aí encerramos, eu só vou agora dizer o nome de quem me doou cestas esta semana, que é Salete Maria, Dirley Aparecida, Silvana Beltrin, que já levou um livro, Lícia Fernandes, Alan Azevedo e Cricor. Guiogian. Um dia eu aprendo, Cricor. Agradeço a participação de vocês. Essas lives surgiram pela campanha da solidariedade. Esta campanha continua ativa. Continuamos com várias instituições, terreiros. Fizemos a opção de fazer a campanha solidária para o povo de terreiro. Tem outras pessoas fazendo para outras pessoas. Então, temos esta preocupação. Já doamos, neste período, 5 toneladas de alimento, máscaras para proteção diária. Queremos ver se atingimos a mesma quantidade de toneladas este mês de alimento. Manter pelo menos estas 16 instituições, mais 2 de cultura afro-brasileira, ativas nesse processo de doação. A solidariedade, eu sempre disse isso, nunca foi um mote da nossa Casa de Santo desta forma. Nós agimos de uma outra maneira, mas atualmente, devido ao instante complicado que nós vivemos, nós estamos atuando deste modo. Quero deixar aqui registrado no fim da minha fala que nós estamos vivendo um momento delicadíssimo em que o isolamento social foi rompido. As pessoas estão indo às ruas, voltaram ao trabalho, estão se locomovendo e ficando em aglomerações. Protejam-se, usem máscaras, usem álcool gel. Se não tiver, procure instituições que doem estes materiais. Procurem chegar nas suas casas, tirar suas roupas, tomar banho, lavar os sapatos antes de entrar em casa. Eu sei que tem pessoas que moram em espaços muito pequenos, extremamente pequenos. Procurem deixar as roupas dentro de sacos. E, minha gente, nessas horas não há pudor. Você tem que ficar o mais sem roupa possível para entrar na sua casa e tomar o seu banho. E precisamos nos cuidar. O amor na nossa sociedade é muito pouco. Nós não nos amamos. Nós perdemos a capacidade de nos amar. Nós perdemos a capacidade de nos sensibilizar com a dor alheia, com as necessidades alheias. E dentro do terreiro eu aprendo que o dia que eu extinguir esta capacidade, eu perdi totalmente a conexão com aquilo que eu sou e com o divino. Pois não. Tem mais uma cesta básica que a gente não citou o nome. Ah, desculpa. Que é a Dona Beth, Elizabeth Pequiai de Peruíbe. Dona Beth, muito obrigada, Dona Beth. Minhas bênçãos para a senhora, me permita lhe estender as bênçãos e agradeço muito. Espero que todos e todas estejam muito bem em sua casa, se cuidando, porque sei que são todas pessoas de mais idade. Agradeço as pessoas e gostaria que vocês me respondessem o seguinte: desejam que eu mude este horário para 1h30 mais tarde? Ao invés das 18h30, passarmos às 20 horas, já que muita gente está voltando a trabalhar? Respondam na live e nós pensaremos neste horário para a próxima vez. Até domingo, estarei de volta ainda no domingo às 18h30 e a partir destas respostas mudaremos para a próxima quarta-feira. Muito obrigada, que a Xangô acoberte vocês, traga para a vida de vocês todos os bens necessários. Mucuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranauã.